Olá, estamos começando mais um episódio do Dois ou Mais. Desde já, convido você a se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí no nosso canal, Dois ou Mais Podcast. Ativa as notificações para que toda vez que tiver um episódio novo, você seja notificado. E o intuito deste podcast é trazer, histórias das pessoas e que de alguma forma elas possam conectar com vocês que estão nos assistindo. Hoje eu estou recebendo aqui uma amiga, uma convidada muito especial, Karina Rego, e aí eu já vou deixar já as redes sociais dela aqui. Você que não segue ainda, segue aí, @Karina Rego, vai lá, e aí você pode mandar um direct, enfim, trocar uma ideia, porque ela vai te atender com muito carinho. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, amiga. Que bom te receber aqui, Também. tá? Falar aqui um pouquinho do seu currículo, Karina é formada em letras, com Inglês. Formada em letras em inglês e tem mestrado nisso? Mestrado em linguística e literatura. Bacana. Então o bate-papo hoje, a gente vai falar um pouco aqui da história de superação, enfim, entra aí nesse bate-papo conosco, vamos embarcar e tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Espero. Fala um pouquinho, Karina, da sua trajetória para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, como começou esse despertar aí para você fazer letras, depois inglês, como foi isso? Não, assim, na época que eu comecei a pensar em fazer alguma coisa ligada a letras, foi muito, eu acho que é uma época muito assim remota, muito da minha infância, porque meu pai sempre amou muito literatura. Então, a minha comunicação com meu pai sempre foi através de poemas de Castro Alves. Que bacana. Aí, desde cedo, isso ficou na minha cabeça, Então, eu não via a minha vida sem a literatura. Era meu pai sempre recitando poemas ou então lendo pra gente antes de dormir e minha mãe criando várias histórias. Minha mãe era criativa, meu pai lia, a voz bonita como a sua, e minha mãe ela criava várias histórias até a gente dormir. Então isso construiu a minha identidade, Quando eu no colégio, eu não era boa em matemática, química, física, era péssima. Minhas irmãs sempre foram ótimas alunas. Eu queria sempre fazer meu balé. Eu estava sempre em outro mundo. Eu não estava naquele mundo específico. Então, mas eu era muito boa em literatura, em língua portuguesa, em inglês. Isso daí eles não, meus pais nunca compararam nós três, que somos três irmãs. Eles podiam fazer isso, dizer, poxa, elas duas são boas alunas e você não é. Eles não faziam isso porque eles sabiam que na escola talvez eu não fosse tão boa, mas eu era boa, eles sabiam em outras coisas, porque eu lia muito, então eles percebiam isso. Aí quando chega na escola, eu disse pra você que não era boa aluna, ficava sempre na parte do fundo com os meninos. A galera do fundão. A galera do fundão. Eu não era aquela aluna que ficava estudando o tempo todo, mas era uma pessoa que eu lia muito. E nunca houve censura de livros. Sempre li tudo. E sabe aquela coisa assim de devorar livro, de querer ler cada vez mais, saber mais histórias? E nisso tinha meu tio também, que era professor de filosofia da UFBA. E eu queria muito também ser parecida com meu tio. Então, eram esses dois homens, que eram minhas referências, Enquanto pessoas que eu admirava. Aí chegou a parte de fazer vestibular, fazer o lindo vestibular. Naquela época, não era sua época. Tinha a UFBA católica, e eu acho que o NEB, sei lá, era aquela coisa que você ficava esperando para ver o resultado. E eu estudei, e também era uma época que você tinha poucas possibilidades de escola, de você escolher a escola. Sim. Então acho que o Anchieta estava chegando na época, mas era o Social, Marista e Vieira. Sim. Então era aluna do ISBA. Eu sempre fui aluna do ISBA. Aí você pensa, uma escola de classe média alta, as pessoas faziam o que naquela época? Direito, que é mais ou menos o que faz hoje, medicina e engenharia. Eu pego e escolho fazer letras.
que não tá no script daquelas pessoas, né? Então já saí da curva naquele momento que eu escolho fazer letras. Já não foi com rebanho, né? Não fui com rebanho, não foi aquela coisa já programada, o script, né, da sua vida, não foi esse Diferente dos iguais. Diferente dos iguais. Minhas irmãs também fizeram a mesma coisa, meus pais criaram a gente muito com liberdade de escolha, então uma fez enfermagem e veterinária, tinham 2 formações, a outra geografia, então a gente não escolheu o que era o óbvio. Sim. Então, não escolhi o óbvio, não escolhendo o óbvio, eu fui para letras. Chegando em letras, as pessoas também, eu me senti diferente daquelas pessoas, porque eram pessoas mais alternativas, e eu era a chamada a patricinha, né, que as pessoas rotulam, é chato quando a gente é rotulada, né, então fui muito rotulada, e aprendi naquele momento o que era ser diferente, porque na escola éramos iguais, né? Todo mundo ali muito padronizado. Quando você vai para uma faculdade e você escolhe uma coisa que não está no seu script e vai para um outro universo, faz assim. Então, você se sente diferente. Eu sou diferente. Em que eu sou diferente? E acho que não era muito o padrão da galera que fazia letras, né? Não, o seu não padrão era diferente ali, né? Não era o padrão, eu ficava muito só. Por mais que eu fosse comunicativa, mas as pessoas não me queriam próxima. Quando eu falo padrão é porque assim é a tribo, né? Tipo, quem escolhe letras, música, fazer esse tipo, né, de graduação é um pouco, tem aquela coisa mais zen, mais naturista. Isso. Não vejo muito isso, né? Então acho que divergir um pouco. Tipo, você tava ali, mas, né, entrando numa tribo que ainda não era sua, né? E aí você fica pensando assim, qual é a minha identidade, né? Quem eu sou? Eu fico mais próxima visualmente a eles ou eu permaneço como eu sempre fui? Eu permaneci como eu sempre fui, entendendo como eles eram. Sim. E convivendo. Com as diferenças, né? Que isso foi muito importante para mim, para o futuro. E para entender também que você não precisa estar com muitas pessoas. Para você ser aceito, você não precisa estar com tantas pessoas. E nem mudar quem você é, mudar a sua essência, né? Mudar a sua identidade. Você se manteve ali. Né? Claro que eu fui tocada pelo outro, né? Sim. Algumas coisas você vai mudando, discursos vão mudando. A minha visão de mundo sempre foi uma visão muito mais liberal, porque meu tio é filósofo, meu avô também muito liberal, médico muito liberal, meus pais. Então, a minha visão de mundo muito foi mais para centro-esquerda do que direita, por exemplo. Então, eu estava dentro de um universo que, na minha cabeça, me pertencia. Mas quando você vai para aquele universo e você vê pessoas diferentes, aquelas pessoas, elas meio que elas te julgam pela aparência. Isso. E eu sempre fui muito julgada pela aparência. E aí era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Eu não vou mudar a minha aparência por julgamento. Eu posso mudar quando eu quiser mudar, mas não pelo outro. E você falando isso, Karina, eu vejo a importância que teve dos seus pais, né? Ali com vocês, você falou que são duas irmãs, mais 2 mulheres, de não trazer essa comparação, né? Porque elas são boas nisso e você não é. Então, assim, ele soube identificar que cada um tinha os seus dons e talentos, né? E soube, acredito eu, potencializar isso em cada uma, né, de vocês. E isso é muito importante, quando a gente não traz essa comparação, quando a gente não traz esse peso. Então, talvez isso... de alguma forma, talvez de forma inconsciente, fez com que você, quando chegasse nesse lugar, que não era muito ali a sua tribo, mas você falou assim, mas eu sei quem eu sou, né? Preciso conviver, mas assim, não preciso mudar, né, para ser aceita nisso aqui. Isso muito bacana, muito bacana. Quando você trouxe isso aí, me veio aqui, mas muito bom. E aí na faculdade... eu já muito motivada por tudo que eu queria, né, fazer, por todas as leituras que eu estava fazendo na época. Aí chega uma professora para dar aula de Literatura Brasileira 3. E aí, falando de imagem, porque me veio agora isso. Então, ela entra na sala de aula baixinha,
suando muito, sabe? Você olha para a pessoa e você pensa assim, essa pessoa, será que ela vai ser uma boa professora? Pela imagem, olha o julgamento de imagem. Sim. Quando ela começou a falar, eu pensei, eu quero essa pessoa para minha vida. Sim. Não, acho que eu não precisou de 5 minutos para me apaixonar pelo jeito dela, pela forma especial que ela falava as coisas, como ela me tocou, como ela mostrou a literatura de uma outra maneira. De forma diferente. De uma forma completamente diferente. Mas era muito difícil chegar até a Ívia, muito difícil. Então, os outros alunos morriam de medo dela. Porque ela se afastava muito rigorosa. E eu queria aquilo para mim. Eu acho que eu queria uma pessoa que me desse limites. E ela foi. Aí depois eu passei a ser aluna de uma disciplina que só éramos 3 alunos, e ela pedia para fazer a comparação entre um livro e outro, que era Dom Casmurro e Otelo. E ela queria que a gente visse uma semelhança entre os dois livros, as duas histórias, que é a intertextualidade, né? Que Machado de Assis, ele pega em Dom Casmurro, ele pega Otelo, e ele trabalha Otelo o tempo todo em Dom Casmurro. E foi durante muito tempo o livro foi lido de uma maneira errada. E aí depois, na década de 60, o livro foi relido, foi revisto de uma maneira intertextual, mostrando que existe um diálogo com Shakespeare. Isso a gente não conseguia ver logo de cara, não dava para ver. E ela falava assim, não, vocês são humanos, vocês são o quê? O que diferencia vocês dos outros animais? Era aquela coisa bem pesada. E aí teve um dia que eu consegui, e assim, muito timidamente, porque era aquela coisa de não sei o que eu vou fazer se eu falar alguma coisa errada, mas sabe, que você tá na vida, você tem que arriscar. Eu me arrisquei, Ívia, eu acho que é isso, aquilo. Aí conseguiu. Então, naquele momento, a minha cabeça, eu acho que ela me viu. E aí sim, aí eu pensei, agora ela vai ser minha orientadora de mestrado. E como você sabe, eu sou muito determinada, disciplinada. Então, quando eu quero, eu quero. E aí eu fiz uma das notas mais altas, tive bolsa de estudos. Que bacana. E aí ela foi minha orientadora. Éramos 10, só ficamos 3, para você ver como ela era difícil. Mas ela foi uma pessoa que eu gosto de gente que me desafie. Então, ela chegava isso não é correto. Você quer ser medíocre? Não vai ser comigo. Você não está escrevendo bem. Rasgava. Caraca. Agora escreva direito. E aí eu escrevia tudo que tinha que escrever e ainda tinha que passar para uma revisão de língua portuguesa. Porque como eu recebia a bolsa, ela queria saber exatamente o que eu fazia com o dinheiro da bolsa. E claro que o dinheiro da bolsa todo era para o meu mestrado. Sim. E aí eu tive também muito carinho dessa professora, porque ela não corrigia só. Eu chegava e ela falava, olha, isso, esse parágrafo aqui, comunique dessa maneira. Então, eu tive sorte. Mesmo o amor que ela me dava era completamente diferente do amor que é o convencional. Sim. Ela me dava amor batendo, ela me dava amor sofrendo, abrindo feridas e não fechando, que isso não é o correto. Mas funcionou para mim. E eu tenho ela como referência de vida, porque ela me deu limites. Eu era uma pessoa sem limites. Porque meus pais me criaram super bem, mas tudo que a gente queria, a gente tinha. E ela foi aquela pessoa que disse que não, me deu um não. E esse não foi muito importante para a minha vida. E ela me fez, para mim, a profissional que eu sou, eu devo muito à Ívia. As leituras que eu tenho, o entendimento de vida e a disciplina, balé foi fundamental da minha vida. E Ívia Iracema Alves, essa pessoa foi muito importante na minha vida. Muito bacana. E quando você fala aí, né, isso funcionou para você, é exatamente isso, é a gente entender que cada um é cada um, e é por isso que às vezes eu vejo alguns pais falando assim, tem 3, 4 filhos, e dizem assim, mas eu dei a criação igual aos 4, e aí uns foram, outros não foram, né, justamente por isso. Porque às vezes um precisava de mais, né? O outro precisava de menos. Então, não é que a gente tem que dar tudo igual a todos. A gente tem que olhar para cada um e ver como cada um funciona para a gente poder dar a medida certa para cada um, né? E que bom que isso funcionou com você e te fez essa profissional. Né? Você quer mandar um recado para ela?
Ai, eu queria, eu não sei, mas tem séculos que eu não vejo Ívia. Mas aproveita, a gente tá aí. Eu queria que ela... Olha pra essa câmera e manda um recado. Ívia, eu queria que você soubesse que você foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, profissional, até minha vida emotiva mesmo, porque eu consegui entender mais o mundo através da sua lente, pela forma como você entendia os autores, as autoras. Então, eu me entendo e eu dialogo comigo, dialogando com você dentro de mim, porque você vive aqui dentro de mim. Então, eu te amo, Ívia. Que bacana, que bacana. E isso é tão bonito de ver, né? Quando a gente vê a pessoa exercendo a gratidão, muito, muito bacana. E você falou uma palavrinha ali, eu tive sorte, né? Hoje eu entendo que a sorte, ela existe sim, mas eu acho que a sorte ela só vem através da competência. Uhum. Então, como você falou, você é muito determinada. Então, hoje eu costumo dizer que a sorte, ela acompanha os competentes. Uhum. Né? A sorte acompanha os competentes. Então, assim, ela não vem do nada, né? Ela não vem de paraquedas. Quando a sorte entra é porque você buscou. Uhum. Né? Você fez isso. E da forma natural da gente ver, veja que quando a gente pega uma semente e a gente enterra ela, parece que aos nossos olhos morreu, né? Mas ali dentro ela tem vida e ela está vivendo ali dentro. Primeiro ela cresce para baixo, para depois ela crescer para cima, né? Então é exatamente isso. Eu vejo a sorte neste mesmo processo, né? Quando você começa a aparecer, quando você começa hoje a se desenvolver como esse excelente profissional, é exatamente porque você trilhou isso, você foi em busca, né? Isso é muito bacana. E aí essas pessoas... meio que um anjo, né? Anjos aparecem na vida da gente. Agora você me deu uma perspectiva diferente do que é sorte. Que bom, né? Que bom. Isso é incrível, né? Porque a gente está aqui para aprender. Sempre estamos trocando. Né? A gente aprende sempre um com o outro. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, e aí quando você começa a sair ali da faculdade, a se pegar ali de fato, né? Agora com o mercado de trabalho, como foi isso para você? Foi interessante, porque quando eu saí da faculdade, logo de cara, eu fui dar aula no Portinari. E eu não sabia nada, assim, de dar aula, né? Porque eu sabia muito teoria, nada de prática, porque eu fiz, claro, você faz estágio, tira auxílio docente, substituí uma professora substituta, fiquei 3 meses dando aula na UFBA, mas assim, dando aula de literatura para 5 pessoas. Não era um colégio imenso. E jovens, né? Jovens, na época, 5ª, 6ª, 7ª série, 8ª. Porque eu sempre sou assim, eu sou contratada para uma coisa. Aí depois eu fico com tudo. Eu pego tudo. Nunca fico só com aquela coisa que eu fui contratada. Porque... Mas é porque você está dando o seu melhor. Eu dou o meu melhor em tudo, em tudo. Tipo, a gente está aqui, né? Como eu falei para você, eu não estou vendo nada, assim, na minha cabeça eu estou vivendo esse momento. Sim. Nós dois conversando, e é isso que importa. Bate-papo. Nada mais, eu não estou pensando em outra coisa que não seja isso, relembrando as coisas importantes. Sim. E aí, aí vem essa parte do... parece que você está protegido, né, dentro do útero da sua mãe, e aí parece que você nasce para a vida. E aí, quando você nasce, eu fui jogada completamente sem saber nada, sem saber como fazer prova, que isso é importante. Eu não sabia elaborar uma prova. E dar aula, como é que eu ia dar aula para aquelas pessoas, para aquelas crianças? Na época, era muito, muito magrinha, né? Bem magrinha, bem como se eu fosse muito frágil. Então, eu não gostava dessa imagem de fragilidade que eu tinha, mas era uma voz mais fina, era uma outra pessoa. Tá, aí quando eu comecei a dar aula, eu lembrei da minha mãe, que contava aquelas histórias pra gente, minha mãe seduzia a gente com as mãos, e aí eu me vi sendo minha mãe, aí eu pensei, poxa, como é que eu vou conseguir seduzir aquelas crianças, tipo, sei lá, 30 pessoas, 35 pessoas numa sala de aula? Aí eu tirava da sala de aula, levava para um outro lugar, e aí
eu entendia, eu posso falar sobre gramática, porque era de literatura, era de gramática e tudo, de uma outra forma, contando história, porque você vai dar uma aula e você vai contar uma história. E aí eu fui contando histórias para eles, e eu fui percebendo que, por que eles não podem contar as histórias para mim também? Eles podem participar disso. E quando são crianças, quando são adolescentes, e você se aproxima muito deles. Entra no mundo deles. Eles diferente. Eles fazem. Não tem aquela coisa de a resistência. Não existe resistência. Pelo menos não existiu para mim resistência em relação a eles. Tanto que eu pensei que eu era artista, eu era celebridade. Naquela época, as pessoas faziam aquelas coisas de rolo. Te amo. Eram vários que eu recebia. E meu nome não era Karina, era Barbie. Eu assinava como Barbie. Meu tio Fernando, meu tio, que era professor de literatura, odiava. Seu nome é Karina. Seu nome não é Barbie, mas meu tio. Sabe aquela coisa de... Eu passei mais ou menos 10 anos da minha vida com Ívia, né? Sendo professora e sendo orientadora. Assim, me dizendo que eu tinha que ser melhor. Nunca era nada. Aí eu chego para a vida. E nessa chegada... meio que despreparada, eu consegui ganhar e ser querida. E é tão bom quando você experimenta aquele amor. E aí eu liguei para a Ívia, para chegar e dizer para ela: Ívia, você não sabe, aquelas pessoas gostam de mim. Ela: baixa a bola. Você pensa que você é quem? Sabe por que eu falo isso para você? Porque quando você chegar e você vai se achar tanto, que quando uma pessoa chegar para você, um aluno seu daqui a 10, 15 anos, e falar que aprendeu alguma coisa com você, você vai dar as costas e você não vai dar nenhuma importância a ele. E você tem que dar importância a todo mundo. Nunca esqueci isso. Bacana. E aí depois disso, eu sei que eu tenho que dar atenção a todo mundo da mesma forma. Eu nunca esqueci e eu levo isso para minha vida. É bacana. E assim, hoje, né, a gente estava aqui, agora você conheceu os meus filhos, e é exatamente isso, né? Quando você pega os jovens, pré-adolescentes, e você entra no mundo deles, é diferente, porque você consegue trazer eles para você, porque você entrou no mundo deles, né? Você inseriu algo que para eles estavam aprendendo, mas de uma forma divertida, sem aquela imposição, sem eles achar que estavam fazendo aquilo obrigados. Isso. Né? Então, essa é a diferença, né? Que bom, né? E deu aula mais em algum outro lugar? Aí eu dei aula durante 2 anos no Portinari. Sim, as provas. Eu não sabia fazer prova. Aí uma colega minha, os anjos e, como você falou, a competência faz com que você se aproxime de pessoas competentes. Ela chegou de uma maneira muito carinhosa, não dizendo que estava me ensinando, meio que me orientando a fazer. Aí eu entendi como era o processo. Aí eu estava lá com os alunos e, como eu falei para você, eles também participavam, não era a protagonista, éramos protagonistas, todos nós. Sim. Aí eu pensei, por que eu não posso colocar falas deles na prova? Aí eles começaram a pensar trechos de textos que eles faziam. Então, a prova toda era também feita a partir de trechos e de pensamentos dos alunos. Até hoje, minha prova, meu estilo de prova é meio que seguido por outros professores que passaram a me substituir lá. Quando eu fiquei no Portinari, logo depois eu fui convidada a ensinar na faculdade do ISBA, que eu fui ex-aluna. E aí eu pensei que eu conseguisse ficar no Portinari e no ISBA. Mas eu não consegui conciliar. Então eu fiquei 2 anos dando aula para ensino fundamental e médio, depois eu fui para a faculdade. Então até hoje eu só ensino agora adultos. E como é ensinar adultos? No início, ensinar adultos também foi a mesma coisa, né? Quando eu cheguei na escola, aquela coisa estranha, né? Aí quando eu chego também na faculdade, aquela pessoa também muito baixinha, magrinha ali, e dando aula para 80 pessoas mais velhas que eu. E o interessante é que eu falava sem parar. Aí teve um aluno que falou assim: professora, posso falar uma coisa? Fale. A senhora respira? Respire. Aí eu comecei a perceber, e aí você vai entendendo como é o processo de você lidar com o público e você ficar assim lá na frente, com os holofotes todos em você.
as outras pessoas te vindo e você tendo que... são várias coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo e você, como eu disse para você, eu foco em uma. Então, eu focava em, eu tenho que contar da mesma forma que as crianças, eu tenho que contar uma história para aqueles adultos, ponto. E eu vou pensar isso. E também olhando aquelas pessoas para ver como é que elas estavam recebendo, porque a partir do momento que você está numa turma em que eles estão bocejando e eles não estão nem aí para o que você está falando, você tem que mudar de estratégia. Uhum. Então, eu tenho que olhar o olhar e a maneira como aquelas pessoas estão se comunicando comigo, não verbalmente, para que eu mude também a minha maneira de comunicação. Então, eu fiz muito isso no início e depois você já são 24 anos de docência. Então, eu já sei como é que eu tenho que lidar com cada um, né? Cada um em especial, como cada um em particular e como cada um dentro de um grupo, como é que esse grupo funciona, porque são grupos diferentes, os alunos de direito são diferentes dos alunos de publicidade, tem tudo isso. É o perfil, né? O perfil é diferente, como é que eles me enxergam, né? Como eu me enxergo, como eu quero que eles me enxerguem, como eles me enxergam. Uhum. Eu tenho que trabalhar com isso também. São as expectativas, né? E quando você falou isso, eu lembrei aqui, na minha época da faculdade de Direito, eu tive uma professora bem jovem mesmo. E aí quando ela entrou, eu lembro, você falou aí, me veio a cena, né? O primeiro dia que a gente estava ali e ela entrou na sala, né? E aí, tipo, um olhando pra cara do outro assim, tipo, a gente não estava entendendo, né? Mas a importância de você entender quem você é, né? De verdade, você saber qual é a sua identidade e esse fortalecimento, né? De você ter a conexão consigo mesma, de você saber que, independente do lugar, independente das pessoas, você sabe quem você é. E foi muito importante isso também, porque quando ela entrou, que ela começou a abrir a boca para falar aquilo que a gente estava vendo, porque ela também era assim, magrinha, né? Parecia uma Barbie também, né? E assim, aquilo foi mudando. Né? Ela foi conquistando a todos e ela foi mostrando a todos a competência que ela tinha, apesar de ser jovem. Né? Uhum. E eu falava assim, poxa, ela tem quase a mesma idade que eu, né? Tipo, era diferente, ela tinha acho que um pouquinho mais. Mas assim, foi diferente, porque a gente estava acostumado com professores mais velhos, né? E pra gente foi uma experiência diferente, mas foi gratificante. E eu acho que todo mundo que foi seu aluno, seja na escola ou na faculdade, de alguma forma hoje ainda deve lembrar, né, dessa professora que teve, e com certeza deve ser gratos, né? Porque acho que quem passou, eu gostaria, né, de estar nessa sala de aula, porque eu tenho certeza que você entregou o seu melhor e tenho certeza que é lembrado até hoje. Porque eu também lembro tanto deles. Tem um filme que é Ao Mestre com Carinho. Esse filme é muito antigo. E tem Sociedade dos Poetas Mortos, né, que a gente sempre tem referências. Como é que eu queria ser como professora. Sim. E Ao Mestre com Carinho, esse filme teve um momento do filme, que é o ápice do filme, em que os alunos, eles comemoram, festejam o professor. E eles cantam uma música professor e eles sobem nas cadeiras, nas mesas. E essa cena era muito linda para mim. Eu acho que foi pedagogia, porque eu ensinei para todos os cursos. Acho que foi o curso de pedagogia. Eu contei, mas de uma maneira muito rápida. Não é que elas fizeram isso. E eu não tenho essa cena, porque naquela época a gente não tinha celular para ficar gravando, nem fotos, não tinha nada disso. Elas repetiram exatamente aquela cena. Mas eu me emocionei tanto. Mas ficou registrado, né? Ficou na minha mente, né? Aí eu fui convidada para sempre fui convidada para todas as formaturas, né? Fazer parte da banca. Como você quando você dá amor, você recebe amor. Eu fui construída com muito amor, construída mesmo, assim, a minha infância, minha adolescência. Eu recebi muito amor dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, dos adultos. E cada um de uma maneira diferente de dar amor. Eu entendi o amor de cada um. Uhum. Então, como eu tinha muito, eu tinha que dar aquele amor para as pessoas. E eu só recebi amor, assim. Eu nem lembro de um aluno que tivesse me dado algum tipo de problema. Eu recebi sempre muito, muito amor. Então, foi muito tranquila a minha
minha passagem pela docência. Agora que eu estou fazendo trabalho online, então não estou em sala de aula, desde agosto do ano passado. Mas até então, sempre foi muito tranquila. E os embates sempre foram muito importantes, porque você tem uma outra visão, outra perspectiva de ver a vida, que é a do outro, né? Porque isso é importante. Muito importante. E aí você, trazendo isso, como é importante, né? E eu sempre gosto de fazer essa ligação, né? Com a Bíblia. Porque quando você fala que você entrou no mundo, começou a contar a história dos seus alunos ali, pegar alguns trechos, assim como Jesus fez, né? Ele ensinava por parábolas, né? Ele ensinava de uma forma que é leve, né? E assim, eu vejo hoje como o pastor Cláudio Duarte, né? Algumas pessoas no início criticavam a forma que ele pregava, a forma que ele falava. Até hoje tem algumas pessoas que ainda falam o pastor palhaço. Mas eu estava vendo a entrevista dele, como ele diz, é a forma que Deus quer me usar. E hoje eu percebo que, assim, quem não é cristão, quem tem meio um preconceito ainda, eu vejo que uma pessoa consegue assistir uma ministração dele de 1 hora e meia, e muitas vezes não consegue assistir de outros. Claro. Né? Porque é a forma que ele traz, né? Mas ele passa o conhecimento. Né, ele traz. Então, quando você falou isso, eu fiquei aqui associando uma coisa com a outra, né? Porque Jesus fazia assim, ele ensinava por parábolas, sem falar dele, sem trazer essa imposição, essa obrigação, e as pessoas sentiam vontade, né, de saber. Quando você pega a Bíblia e começa a ver as histórias ali de parábolas, né, que tem a do semeador, enfim, tem a do caminho, tem várias parábolas, é muito interessante, porque são histórias. Então isso conecta, né? E era isso que eu vejo que conectava você e conecta as pessoas, né? E quando você fala aí também do amor, desse amor de dar, receber, aí eu acho que já me dá um gancho para a gente entrar nesse mundo que você começou a buscar, que é o autoconhecimento, né? E o TTS. Né? Como isso chegou até você? Como foi esse olhar para o autoconhecimento? Como foi isso? A vida da gente a gente nunca tá tranquilo na vida, né? A vida sempre porque para mim a vida é um grande filme, então eu ficciono muito a vida. Sempre eu vejo algo mágico, então aí eu consigo viver achando que eu tô num filme. Mas a realidade bate na porta da gente, chega e é crua, né? Então não é tão bonita a vida assim, não é tão linda, não é tão um romance que os romances que eu lia. E aí você tem que mudar, ou você tem que se adaptar, você tem que... Aí sempre, eu penso que uma morte e um renascimento, é sempre assim, em ciclos da vida, né? Porque a vida nunca é uma coisa assim, linear. Nunca linear. E eu passei, teve uma época que quase toda a minha família foi morrendo. E aí só ficamos minha mãe, minhas irmãs, que criou a gente. Imagine, 5 pessoas em uma família que eu tinha todo mundo. E isso me fez, quer dizer, eu tinha que... A vida chega, a realidade chega, eu tive que me reerguer, como é que eu vou lidar com isso? E eu fazendo as coisas. E aí eu, casada, meu casamento muito estável, 16 anos, aí a gente separa. Mais um momento de me refazer. Uma morte e um renascimento. Mas toda a morte e todo o meu renascimento, durante esse tempo da minha vida, que eu contei para você, estava sempre ligado à teoria, à parte de pesquisa, o meu pensamento, a minha forma de pensar é muito científica. Aí eu pensei, talvez, se eu procurar algo que seja diferente do que eu esteja acostumada, eu mude, mas mude de uma outra forma. Eu consiga ser uma outra Karina. E minha mãe amava Jordan, ama. Fã de carteirinha. Eu não conhecia. Eu conhecia através do que ela contava. E aí eu passei. E Tati, a minha melhor amiga, também sempre amou muito ele. E estava nesse momento de querer também fazer um curso. E a gente se conectou nisso. Vamos fazer um curso pra gente...
acho que a gente dá para ser terapeuta, vamos. E nisso a gente pensou, tá, unimos minha mãe, ela, porque eu não conhecia. E aí eu fui fazendo a pesquisa, quem é essa pessoa? Essa pessoa é tão diferente de mim, será que eu vou gostar dessa pessoa? Ela não é acadêmica. E aí, desafio, não, sabe de uma, vou me matricular e vou fazer esse curso. Se dá oportunidade. Vou me dar a oportunidade. E não vou ser preconceituosa como as pessoas foram comigo, porque eu aprendi. Sempre a gente tem que ver o outro além de. E aí foi, quando chegou no primeiro dia de aula, ele já conquistou. Sim. E Jordan é uma referência para as nossas vidas, né? E aí o TTS entra, tudo na vida, eu acho que na minha vida entra assim, entra dessa forma para poder, vamos lá, você vai nascer, mas você vai nascer no espetáculo, você vai nascer grandiosamente. Sim. E eu nasci com ele, né, com vocês. Para mim, naquele momento, eu lembro o primeiro dia de aula, a gente se apresentando, lembro dele e eu não vou esquecer mais o quanto que ele afetou a minha vida, o quanto que ele me deu a oportunidade de conhecer vocês, que são pessoas que vão ficar para sempre na minha vida. Isso eu coloco tudo para ele. Eu penso, poxa, se não fosse ele, se ele não existisse, será que eu estaria aqui conversando com você? Será que a gente teria feito tantas coisas? Aquela oração que a gente fez e que foi tão bonita, aquele momento nosso, eu, você e Tati, naquele estacionamento em que a gente se deu as mãos e que a gente chorou e que eu senti o vento, eu senti a energia. Eu não esqueço, Habib, daquilo. E isso só foi possível porque a gente foi para o TTS, a gente se oportunizou a fazer isso. Sim. E desde já eu vou olhar para essa câmera aqui, mandar um abraço, né, para toda a turma lá do TTS 12. E o que a gente está falando aqui, gente, Jordan Campos, ele é um terapeuta, né, muito bem renomado, conceituado no que ele faz. É um cara que a gente tem uma gratidão, eu tenho uma gratidão eterna, porque é um cara que, enfim, me ajudou muito e talvez nem saiba, né, o quanto ele contribui na vida das pessoas, né. E transformando cada um de nós em seres humanos melhor para a sociedade, né, para a nossa família, para o nosso dia a dia. E TTS significa terapia transpessoal sistêmica. Então, ele é o fundador, o coordenador de tudo isso. E a gente está terminando agora, né, essa pós-graduação, onde a gente conectou com várias pessoas incríveis, e cada um com as suas histórias, e a gente vai aprendendo. E é fantástico isso, né? É fantástico, porque cada dia que a gente tem aula naquele lugar é um aprendizado novo, é uma energia nova. A gente, eu acho que isso já está ligado a você quando você traz um pouco da sua história, porque assim, como Jung fala, né? O terapeuta, ele não está ali apenas no lugar de um profissional, é uma alma cuidando de outra alma. Eu acho que esse é o papel fundamental do terapeuta, né? É ele enxergar não só aquilo que ele está vendo, né, que é aquela casca, mas enxergar o que vem de dentro, né, o que vem do coração. Como eu falei, era o que Jesus fazia, né, sem julgamento, sem crítica. Então ele sempre estava vendo o que vem do seu coração. E tem uma passagem, Karina, que eu acho incrível, e muitas vezes eu me peguei me perguntando por que aquilo. Que fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, que o teu pai que está em secreto, ele vê. Mas se ele fala que fecha a porta e ora, se a gente está orando, era para ele dizer que o teu pai em secreto ouve. Não é isso? Porque quando eu falo, você está me ouvindo. Só que mergulhando nisso e querendo entender isso, eu falei, agora eu entendi. E quando eu virei essa chave e eu entendi, eu falei, caramba, quanto sentido faz. Ou seja, quando ele fala, fecha a porta do seu quarto e ora que o seu pai que está em secreto vê, ele já está dizendo, o seu pai está em secreto. Ele vê. Então, se ele vê, antes da gente falar, vem do nosso coração. Então, por isso que ele fala que ele vê e não ouve. Porque aquilo que sai do nosso coração, ele está vendo. Então, antes de eu falar qualquer coisa para você, ele está vendo a intenção do meu coração, né? E é isso que eu acho que o terapeuta tem que ter, né? Ele tem que ver o que vem de dentro, né? Não ver somente o que está fora. E é essa conexão, né?
que eu vejo que o TTS tem, e aí eu não me canso de falar, porque eu vi Jordan dar o sangue, literalmente, né? Em um catarse que eu participei, ele sangrou mesmo, né? E todo mundo preocupado, e ele, não, esquece aqui, eu vou cuidar dela, porque aquela pessoa precisava daquele cuidado. E eu falei, nossa, que cara diferente, né? Ele estava ali, assim, mergulhado para oferecer auxílio àquela pessoa. E hoje é uma pessoa que tem uma vida totalmente transformada. E é incrível, né? É incrível tudo isso. Mas voltando aqui para o que a gente estava, né, falando, e aí sim, mandar o beijo, o abraço de novo a toda a turma. Não vou falar nomes aqui, porque senão vão ficar com ciúme. É verdade. Então, assim, sintam-se todos abraçados e beijados. E mais uma vez agradecer a todo o núcleo, né, todo mundo da equipe, né, os coordenadores, os monitores, né, do curso. E principalmente a Jordan, a Clarice também. Então, muito obrigado a todos do Núcleo Jordan Campos. E como isso, Karine, entrou na sua vida? Como foi para você entender esse autoconhecimento, né? E com o autoconhecimento vem a autorresponsabilidade, né? Da gente entender que muitas vezes a culpa não é do outro, é nossa, que a gente que está se colocando naquele lugar, né? Como foi para você isso? Quando cheguei lá, eu já cheguei pensando, eu não vou criar expectativas para que esse curso seja um curso teórico academicista, porque eu não queria isso, eu não queria o mais do mesmo. Sim. E ele não fez isso. Então, eu vejo o Jordan como um homem pós-moderno, sei lá, em que era a gente está. É aquela pessoa que ele conseguiu conectar, em vez de excluir uma teoria, porque às vezes teorias se excluem. Sim. Ele soma tudo, e no momento em que ele soma, ele consegue entender que a gente pode ser visto, e aí como terapeuta, né, você vai ver o seu paciente ou seu cliente por diversas perspectivas. E aí, quando a gente tem um curso com duração de 1 ano e meio, mais ou menos, né, que a gente tem 1 ano e meio, a gente tem o quê? A gente tem a perspectiva de várias áreas, e aí, no momento em que a gente está com o outro, a gente pode enxergar o outro, sim, a partir de diversas perspectivas, e entender que naquele momento a escuta ativa, como é que eu vou escutar essa pessoa, a gente vai falar de alma para alma e não de ego para ego, ou o ego do outro, mas a minha alma. Isso tudo eu percebi nele. Então, como você sempre disse, você falou, cada aula é um aprendizado, uma lição de vida. Toda segunda-feira, porque a gente tem aula sexta, sábado e domingo. A segunda-feira parece que eu estou cansada. Sim. É porque é tanta energia, né? É tanta doação dele e doação nossa. E das pessoas que se colocam ali, se dispõem a contar suas vidas. Porque é o contar vidas, né? A gente não deixa de contar vidas. E é isso. Ele, como você falou, é muito importante. E foi importante para mim, para o meu autoconhecimento, porque eu comecei a fazer várias ligações de várias perspectivas de ver o mundo, e eu fiz para mim. Eu me reconectei com aquela criança que lia muito e que ouvia mais, que falava menos. Sim. E aí agora eu passei a ouvir mais e falar menos. E ouvindo mais, não só o outro, mas me ouvir mais. Porque você às vezes se perde em tantas falas de outras pessoas. Você se perde em você também, até na sua própria fala. Quando você se olha e você se silencia, e esse silêncio é muito importante, você entende que você tem tantas outras possibilidades de existir. Mas sempre precisa do outro para mostrar isso, porque você só é impossível. É verdade. É muito importante quando a gente aprende a fazer perguntas e a se fazer perguntas, né? Como eu digo, sentimentos, emoções, todos nós vamos ter, né? E tá tudo certo. Mas hoje eu costumo dizer,
como a própria Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, né? Quando Jesus chega ali no templo, ele faz, né, que ele vê o povo fazendo barganha no templo do pai dele. Essa passagem é linda. Ele faz, ele quebra tudo, né? Joga tudo para cima, chicoteia quem tinha que chicotear, mas depois ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Então assim, às vezes a gente vai se irar, mas hoje eu aprendi a olhar para essa ira e perguntar o que é que eu vou fazer com isso, né? O que é que eu ganho se eu fizer o que... Porque às vezes, quem nunca sentiu vontade de matar outra pessoa na hora da raiva? É verdade, né? Às vezes até uma própria pessoa que convive com você, às vezes você está tão envolvido daquele sentimento que vem aquela vontade, né? Não de fato que você vai fazer o que você deseja o mal, mas a raiva, às vezes você acha que a pessoa te fez, como diz, fulano me fez passar tanta raiva, que aí você sente essa vontade. Mas aí é o que eu falei, é você se perguntar, né? Para onde vai isso aqui? Como eu vou canalizar isso aqui, né? E dentro dos relacionamentos, você falou ali do seu casamento, né? Quando você teve a separação. E hoje em dia eu vejo isso dentro dos relacionamentos. Muitas pessoas dormem brigados. E a própria Bíblia diz, né? Que a gente não deve. Porque dormir com a raiva ou com o ódio ou coisas mal resolvidas dentro de nós. Então acho que é a gente aprender a dialogar com esses sentimentos, com essas emoções, porque as coisas começam a fazer sentido. Quando você começa a olhar para isso e dizer, o que é que eu vou fazer com isso? O que é que isso vai me trazer de benefício? O que é que eu posso aprender com isso? Mas espera aí, tem gente que fala, se fulano for ruim comigo, eu vou ser melhor ainda, porque ele quer dizer que vai ser pior, né? E o que é que a pessoa ganha com isso? Então quer dizer que você só vai ser bom se a outra pessoa é boa com você? Quem é você de fato, né? Então assim, isso é muito importante, né? Quando você traz essa autorresponsabilidade, ao invés só de jogar para o outro, você traz para você, porque o controle está em você, né? É como, mais uma vez eu vou trazer outra passagem, que ele fala, né? Que nós estamos aqui para fazer obras maiores que a deles. E ele diz que nós devemos governar sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas emoções e sentimentos, né? Como é para você lidar com tudo isso hoje? Aí, no nosso curso, a gente tem que fazer 10 horas de terapia. Eu comecei muito antes, com o Thiago, que é também nosso coordenador. Então, sim, teve aqui também. Foi mesmo. Eu vi. Thiago é incrível. Thiago é incrível, assim, minha vida mudou muito também pela orientação. Thiago, o papel do terapeuta e o papel que ele tem para mim é importantíssimo, porque ele não me diz o que eu tenho que fazer. O terapeuta não pode fazer isso. Não é conselheiro. Não é um conselheiro. Ele me orienta, eu falo assim, gente, como eu falei, eu acho que eu já falei para você, eu penso muito no que eu vou falar, eu sou muito reflexiva, muito analítica, mas quando eu estou com o Thiago, eu me sinto à vontade de não precisar ficar pensando o tempo todo, eu jogo as palavras, é como se eu vomitasse as palavras para ele e ele conseguisse, dentro disso, montar o quebra-cabeças e me fortalecer para que eu possa tomar decisões e entender também todas as minhas responsabilidades, como você falou. Então, vai lá atrás, vai na sua história de vida, vai na sua infância, vai entender seus pais, vai se entender. Então, é todo um caminhar que não é um caminhar em que você não sofra, porque o sofrimento faz parte. Então, a gente sofre quando a gente se descobre, a gente sofre quando a gente entende que a gente tem responsabilidade em relação aos nossos atos e que a gente tem emoções que não são tão nobres. E isso é o papel da terapia, e quando você se doa, eu me entreguei para a terapia. Me entreguei para ele, porque eu confiei nele, o Rapó, né? A gente confia, eu confiei naquela pessoa, eu confio naquela pessoa. Então, tudo que você falou de autoconhecimento e de mudança, de querer ser uma pessoa melhor, porque imagine, a gente convive com a gente. O tempo todo a gente aqui dentro. E você ser uma pessoa insuportável para você. Então, eu quero ficar melhor para mim, para eu conseguir conviver bem comigo e conseguir conviver bem com o outro. E ser uma pessoa melhor para o mundo. Qual é o propósito da minha vida? Porque daqui a 50 anos ninguém vai saber que eu existi. Então a morte, ela não é o suficiente para matar uma pessoa. Quando essa pessoa, ela pode viver no coração das outras durante alguns anos. Sim.
E isso que eu penso que é o propósito da nossa vida. Sim. E que você só não consegue enxergar tantas mudanças e a gente precisa, pelo menos, de uma terapia. Eu precisei de Tiago para passar por tantos momentos. E eu escolhi, de tantas pessoas, eu escolhi ele. Por quê? Porque ele sorriu. Olha para isso, quer dizer, ele não precisou falar nada. O sorriso dele era abraçador, Verdade. amoroso. Então eu queria aquela pessoa, precisava daquela pessoa. Ele é incrível. Nos encontros que ele faz lá, né, da constelação familiar, é incrível a forma que ele lidar com cada um. E você falou uma coisa que me chamou a atenção. Quando você fala assim, daqui a 50 anos ninguém vai lembrar de mim. Muitos vão lembrar. Muitos, porque eu entendo que o nosso propósito aqui é exatamente esse, é a gente construir um legado. E quando a gente se pergunta, se eu morrer hoje, qual legado eu estou deixando para as pessoas que estão aqui, né? E eu tenho certeza que nós estamos nesse caminho, né? Você já vem construindo e deixando esse legado desde lá de trás. Quando você entra na sala do Portinari para dar aula para as crianças de 5ª série, de 6ª, enfim, e você entra no mundo, no universo daquelas crianças e traz elas com você, e aí depois você vai para a faculdade lidar com adultos que é totalmente diferente, e aí você também mergulha num outro universo, né? E todo mundo lhe abraça. Então é exatamente isso, né? Então assim, o mundo inteiro pode não saber, mas algumas pessoas vão saber, ou milhares de pessoas. Né? Então eu acho que é isso, é a gente se perguntar qual legado eu vou deixar, né? Quais são as memórias que eu vou deixar, porque a gente tem que pensar isso, não deixar somente coisas materiais, mas o legado é a principal herança que a gente pode deixar para a nossa família, para as pessoas que nos rodeiam, né? E isso é muito, muito importante, e vejo que você vem construindo isso, né? E aí agora aqui eu vou de novo olhar para essa câmera para dar um recado para todo mundo, né? Vou deixar aqui mais uma vez as redes sociais de Karina, @Karina Rego, vai lá, segue, né? Veja o conteúdo que ela tem para lhe oferecer. Está em construção, né? Eu já tenho esse Instagram há muito tempo, e aí eu comecei a fazer o Instagram mais ou menos assim, um diário. Pronto. Meio um diarinho. E vai mudando, mas o Instagram também vai mudando, porque você muda, a identidade dele vai mudando. É isso, por isso que eu falei, está em construção. Está sempre. Está terminando o TTS, vai começar aí vai a mudar, aí vai mudar também o conteúdo. Né? Você falou exatamente isso, está em construção, verdade. Então é isso. Na construção. Segue lá, né? Segue lá o Instagram, @Karina Rego, segue lá. E também quero falar um pouco aqui do nosso patrocinador, né? Gelo Baiano. Então você que quer fazer o seu drink, a sua bebida, né? E aqui você pode fazer sem álcool também, tá? Você pode fazer o seu drink saborizado ali. São gelos saborizados, tem morango, maracujá, melancia, tem frutas cítricas, tem tudo lá. Entra lá no Instagram, Gelo Baiano Off, que é de oficial, e aí você pode mandar um direct, fazer seu pedido. Os gelos são incríveis, né? Breve eu vou trazer aqui para vocês verem como é, mas já experimentei, é incrível mesmo, o sabor é diferente. Eu amo gelo. Amo gelo. Aí, eu quero. Vou mandar para você, vou mandar. Tá vendo? Mandar um abraço aqui para Matheus, até no nome, os caras fizeram a sociedade com um nome igual, então tem que falar um abraço para os Matheus, né? Então um abraço para vocês, e aí, Gelo Baiano, segue aí, tá? @Gelo Baiano Off, segue lá. E faz aí o seu pedido para o seu drink, você que tem seu restaurante, enfim, seu bar, o que você tiver, tem aí. Se você quiser fazer para sua festa, também tá aí, Gelo Baiano, né, Off. E quero continuar aqui para mandar um recado agora, que vai ser muito importante. A gente vai falar de algo muito importante. Você que muitas vezes tomou uma topada e achou que sua vida não fazia mais sentido, você que perdeu um amor, né, e acha, minha vida acabou. Então hoje agora a gente vai falar aqui de uma história de superação, né? Que eu entendi uma coisa, Karina. A nossa vida, ela não acaba quando a gente erra, ela só acaba quando a gente desiste. Né? A nossa vida só acaba quando a gente desiste. Exato. Então, quero te perguntar, como foi para você, né, receber esse diagnóstico, receber essa notícia, como foi o primeiro impacto disso, né? Eu tenho endometriose
E aí todos os tratamentos para endometriose não foram eficazes. E aí junto com o meu ginecologista, a gente entendeu que a melhor solução era colocar o hormônio, a gestrinona. Então, durante muitos anos, eu coloquei a gestrinona em Elcimar Coutinho. Aí, acho que já tem uns 3 anos, eu coloco uma outra, que é biodegradável e tudo. E a médica, ela pediu para fazer os exames, né? Todos de sangue, né? E a mamografia, que você faz de ano em ano, né? Quer dizer, agora tem que ser de 6 em 6 meses. E aí eu fiz a mamografia. Engraçado com uma pessoa leiga, eles pediram para que eu refizesse de novo, assim, no momento que eu tava fazendo, tá. Entendi, peguei aquele negócio, deixei lá em casa e aí fui fazer o exame de imagem. Quando eu fiz o exame de imagem, o médico, muito acolhedor também, parecia um pai. Aí ele pegou, mas não era pai, ele pegou e falou assim, se eu vou falar com você como se eu fosse seu irmão. Se eu fosse você, eu iria logo agora ao médico, um mastologista, para você ver o que é isso, sabe? Porque quanto mais cedo a gente entender o que é que acontece com a gente, melhor. E ele começou a contar também de várias histórias de superação. Então ele foi me fazendo entender que aquilo ali poderia ser um câncer no seio esquerdo. E aí eu fiquei assustada no início, liguei para minha irmã e aí falei para ela que devia ser sério, porque ele falou que era para eu ir para o mastologista logo no mesmo dia. Ela marcou. Fomos, e ele pegou e disse que ele não podia fazer nenhum exame mais profundo em mim naquele dia, tinha que ser na outra semana. Então, depois fomos, ele recolheu o material, fez a biópsia, e depois o resultado, quando saiu, foi minha irmã e meu ex-marido, que nós temos uma boa relação, somos civilizados, então o amor vai mudando, então é um amor fraterno. Sim. Vou amá-lo para sempre. Ele fará sempre parte da minha vida, porque faz parte da minha rede de apoio. Sim. Então, naquele momento, minha irmã, o médico pegou e falou assim, olha, você tem um câncer que é o mais agressivo de todos. Mas, hoje é o que mais tem resultados positivos. Na hora, assim, me veio aquilo na cabeça, tá, o que eu tenho que fazer? Sim. Eu entendi. O que eu tenho que fazer? Porque, como o Thiago fala, eu sou muito racional e prática. Não parece, mas eu sou. O que eu tenho que fazer? Mesmo naquele momento, não parecia ser real. E ele ele foi muito frio quando ele falou. Mas como depois eu refleti, se ele fosse muito carinhoso, ia desabar. Eu iria desabar. Então, tem que ser uma pessoa técnica. E o jeito que ele falou... Aí ele falou assim, você vai fazer exercício físico? Você acha que vai continuar a fazer? Porque a minha loucura sempre foi muita atividade física. Você não vai continuar? Você não vai... Ele foi fazendo muito, muito prático, dizendo o que ia acontecer. Poxa, peraí. Eu ainda estou recebendo o resultado. E aí... meu ex-marido foi no mesmo carro que a gente, né, o carro da minha irmã, e eu lembro dessa cena, ele saiu para pegar o carro dele, e aí eu fiquei só com minha irmã no carro, e a gente começou a chorar, as duas. Ele pegou, ele voltou, e ele olhou para trás, quando ele viu que a gente estava chorando, ele pegou e volta pro carro, e aí fala assim, eu vou com vocês, a gente vai para algum lugar, vamos sair. Aí a gente foi para Ele quem? Meu ex-marido, porque a gente tinha deixado ele, a gente pegou ele no trabalho e a gente deixou ele no trabalho. Quando ele saiu do carro e ele foi pro trabalho, né? Ele estava seguindo, ele voltou e ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, ele viu que a gente estava chorando. E aí ele, não, vamos lá, vamos sair para a gente conversar. Para você entender como é importante também a sensibilidade do outro, né? Sim. O olhar dele pra gente, e também o quanto que a rede de apoio feminina
ela é importante. Era minha irmã, sempre ela que está na frente. Eu falo que ela não é uma irmã, é mãe e irmã. A outra também faz um outro tipo de papel. Cada um tem seu papel. Sim. Mas ela está à frente de tudo, ela administra tudo. E deve ser muito pesado para ela, isso tudo. Eu fico pensando, gente, como é pesado para ela. Eu falo para Thiago, mas ela te ama, Karina. O tempo todo, ela te ama, ela é sua irmã. E ela não tá pedindo nada para você em troca. É só amor. Então aceite isso. Porque eu fico sem querer aceitar, sabe? Eu fico, poxa, ela tem a vida dela, tá pesado. Mas Thiago o tempo todo fala isso pra mim, aceite o que o outro está oferecendo, porque ele tá oferecendo pra você por amor. E você é merecedora, se você está recebendo. Né? E aí, logo depois disso, todos os exames que o médico pediu, a gente foi fazendo um atrás do outro muito rapidamente. E claro que o plano de saúde demora. Aí meu cunhado entra na justiça, mas nisso você não vai entrar para esperar para poder fazer o exame. Então, você tem que ter a parte financeira é importante, né? Então, ali todos os exames pagos estavam sendo feitos porque eu tinha que ir para um oncologista com todos os exames para ele saber qual o tratamento que iria ser feito. E aí fui no Dr. Jorge Leal e aí ele pegou e falou, olha, esse tipo de câncer, ele falou a mesma coisa, é o mais agressivo, mas é o que tem melhor tratamento e não tem pelo SUS. Você tem sorte de ter um plano de saúde que vai cobrir esse tratamento. E pelos seus exames, toda atividade física, que eu sempre fiz, muita atividade física, preparou o seu corpo para o que você vai receber agora. Aí ele falou, são 6 sessões de químio, 17 de imunoterapia, depois a cirurgia, vai tirar um quadrantezinho, porque está no início, e depois você vai fazer a radioterapia e a hormonoterapia. Aí eu estou ainda na parte da quimioterapia. Faltam 2 químios para terminar a parte da quimio. Tá, para quem está nos assistindo, qual foi o diagnóstico? O que foi que você teve? Né? Eu não quis entrar para deixar você explicar um pouco e a gente falar. De câncer de mama, a mama esquerda, e para a gente entender o quanto que é importante fazer os exames, fazer a mamografia, fiz anual e estava no início. Imagine se eu não tivesse feito. Era o mais agressivo. Então, se passassem 6 meses, eu não estaria fazendo o tratamento que eu faço hoje. Seria um outro tipo de tratamento. Então, quanto que olhar para o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, é importante. É exatamente isso quando eu trouxe. Para as pessoas entenderem, porque, né, Karina, as pessoas às vezes passam por alguma dificuldade, alguma perda e acham que a vida delas acabou, né? E aqui a gente vê a sua história, né? Como você disse, você é muito determinada, né? E hoje a gente vê, né? A gente está mais próximo, a gente vê a sua vontade, né? E cada dia mais, e a gente sabe que isso é apenas uma fase, né? E isso está ligado ao seu propósito, né? Porque com certeza isso eu acredito que a cura já foi, né, liberada sobre a sua vida, e isso só vai te fortalecer para você ajudar outras pessoas, né, ajudar outras mulheres, para que você possa passar a sua mensagem, né, e dizer para elas que não é um diagnóstico que vai fazer a vida delas acabarem, né, é só se elas desistirem, né, é exatamente isso. Como você está lidando com tudo isso? Como você falou, eu sou determinada e eu sou movida a desafios. Então, ele não vai determinar a minha vida. Ele não vai me definir. Ou paralisar, né? Não vai me paralisar. Eu sou maior que isso. Muito bom. E eu, como acho que eu já contei para você, como meu pai, ele teve o diagnóstico de diabetes, mas ele não cuidou. Ele também ficcionava a vida, achava que ele era Castro Alves e vivia em outro mundo. Então ele achava que ele tinha 7 vidas. Ele falava, brincava. E aí ele comia tudo que ele como se ele não tivesse a doença. E aí ele começou a fazer hemodiálise, meu pai ficou muito magrinho, mas no tempo que ele teve a doença e que ficou pior, meu pai foi digno. Ele enfrentou aquilo, o fazer, estava lá, estava muito magrinho, mas estava de pé, estava firme. Eu tenho um exemplo dele, o exemplo também da minha tia, médica, jovem,
psiquiatra, recebeu o diagnóstico de câncer no pulmão, 3 anos, estava lá também. Então eu tive essas 2 histórias. Quem sou eu para não honrar a história dessas 2 pessoas fortes da minha família? Mas não é uma coisa fácil. Não. Você receber o diagnóstico e também não é fácil, assim, cada dia é um dia diferente. Cada dia eu me vejo sendo uma pessoa diferente, tendo uma reação do meu corpo diferente e eu tendo que ser muito rápida na mudança. Mudar para não enlouquecer. Uhum. Então, como eu falei para você, meus olhos estão inflamados. Há 3 semanas atrás, eu fui na oftalmo, porque eu tenho que ir em todos os médicos, e todos devem passar por ele. Então, tudo que eu faço, o meu oncologista precisa saber quais são os remédios que eu estou tomando e tudo. E aí eu fui a ela, mas porque tava começando a inflamar. Mas ela olhou, os cílios ainda estavam. E agora os cílios começam a cair. Então já é uma outra fase que eu tenho que lidar, que é o olho, quando você sai na rua. Sim, a claridade. A claridade já me incomoda muito, eu já não quero muito sair. Quando ele falou da atividade física, no início, na primeira químio, eu consegui fazer minha atividade física, na segunda também, na terceira. Aí agora, dessa vez, meu corpo, eu não consegui nem fazer o aeróbico. E aí eu aceitei uma coisa que eu não aceitava. Eu aceitei entender o meu corpo. Não, ele não tá pedindo isso e tá tudo bem também, se eu não fizer. E tá tudo bem também se eu me recolher e eu não quiser falar com as pessoas. Sim. E eu aprendi isso. E tá tudo bem se eu me fragilizar, porque eu não posso me fragilizar. Sim. Porque tudo isso para mim é muito difícil, porque eu tenho minha mãe que ela vê em mim uma pessoa muito forte, ela sempre falou isso. Então, como é que eu vou me fragilizar para minha mãe ficar frágil? Olha que loucura. Não, mas eu tenho que me permitir. Eu tenho uma rede de apoio muito grande. As outras pessoas, elas mais ou menos sabem pelo que eu estou passando, mas só eu sei o que é. Só eu sei o que é que eu passo, só eu sei o quanto que é difícil depois da quimio, quais são os efeitos colaterais que não são bons. Só você sente. Só eu sinto, quer dizer, eu sinto fisicamente, eu sinto emocionalmente, é algo que cura você e que te come por dentro. E que você tem que entender isso, que tem que entender que é para sua cura, mas nesse processo de várias batalhas, para você vencer tudo, né? Você vencer a guerra, tem essas várias batalhas, eu tenho que entender que eu tenho que passar por isso tudo. Uhum. E passando por isso tudo, vou passar com dignidade. Exatamente. E porque eu amo viver. Sim. E se eu amo viver, eu preciso fazer tudo para que a minha vida seja possível. E ela está sendo possível. Não é isso que vai me definir. E na minha cabeça, desde quando eu recebi o diagnóstico, eu estou curada. Eu botei na minha cabeça. Exato. Estou curada. E é isso que cura, né? Essa é a diferença. É quando você entende o processo, mas você não deixa ele te paralisar. Você não aceita, né, aquilo. É você dizer, beleza, você está aí, mas eu vou enfrentar, eu vou vencer. Porque essa é a verdadeira fé. É você acreditar naquilo que você não vê. E como eu disse, eu gosto de fazer sempre esses comparativos com a Bíblia. E a própria Bíblia fala isso, né? Que ele fala, pedistes e não recebestes, porque pedistes mal. Então, às vezes, a gente não recebe porque a gente pede mal. E ele fala, antes de você pedir, acredite que já é seu. Uhum. Porque as pessoas ficam achando que hoje Deus vai fazer. Mas Deus não vai fazer mais nada por mim, por você, por ninguém. Tudo que ele tinha para mim e para você, ele já fez. Então, assim, o que a gente precisa hoje é apenas tomar posse. Né? É apenas receber aquilo que ele já nos deu. Né? Então, por isso que eu disse, a sua cura já é sua. Né? Ela já é sua. E eu queria perguntar para você também, porque você falou dos cílios, e a questão do cabelo, né? Porque assim, a mulher tem a sua vaidade e eu acho que o cabelo é algo muito importante para toda mulher. Né? A gente vê como as mulheres cuidam dos seus cabelos, né? E como foi esse processo para você?
Nossa, acho que foi o pior de tudo, o cabelo, né? Porque sempre fui muito. A minha vaidade sempre ligada ao meu cabelo, minha juba. Como eu falo sempre, da música de A Caetano. Barbie é isso, A né? Barbie, a Leonina. Aí eu penso, ai, gente, Caetano fez aquela música pra mim, como é que eu vou ficar sem minha juba? Aí foi muito difícil. Eu perguntei para aí, você vai se informando, né? E são informações muito desencontradas. Você não tem assim, quando você entra nesse universo, você entra, claro, que tem a clínica te apoia, fala que existe uma touca térmica, mas que não é milagrosa, porque aí na sua cabeça, eu vou botar a touca. Vai resolver. E vai resolver, eu vou ficar com o meu cabelo. Massa, não vou me preocupar com isso. Mas aí eles falam que não quer dizer que o seu cabelo não caia, mas é um recurso que você pode utilizar. Sim. E aí, e muitas mulheres também não aguentam usar a touca, porque a touca, quando você usa, você começa a fazer a químio, então 1 hora antes você coloca a touca. Aí você tem que tá toda cheia de, como se estivesse indo sei lá, numa neve, num frio. Sim. Terrível. Tem gente que bota luva. Então, pedem para que a gente vá com casaco, com tudo, meia lá, porque você fica menos 4 graus, eu acho. Caramba. E na cabeça. Então, tem muita gente que sente muita dor de cabeça e aí tira a touca. Não fica com a touca, né? Desiste da touca. Eu não desisto das coisas. Sim, eu sou determinada. Então, você acha que eu desisti de uma touca? Quando eu botei a touca, eu senti aquele frio, mas esse frio, ele não é o suficiente para me derrotar. Então, isso são 2 horas a mais na químio, né? Porque você fica 1 hora lá colocando, você bota a químio, a imuno, depois acaba tudo isso, você fica mais 1 hora. E o que acontece com a touca? Ela protege seu cabelo, mas ele vai caindo. E aí, quando eu via meu cabelo caindo, e aí, caraca, o que eu vou fazer com o meu cabelo? O que eu faço? Aí, no salão que eu sempre vou, não tem como. Aí, claro que tem um salão que é maravilhoso, que é a Miss Nail. Eu fazendo propaganda. Sim, fica à vontade. Mas é um salão que nem precisa, porque todo mundo vai, é uma referência, né? Em alongamento e tudo. E Josi é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, a dona. E eu falei, amiga, o que é que eu faço? Aí ela, tem lace. Aí eu falei, não, eu quero botar o alongamento. Aí coloquei o alongamento, fiquei com o alongamento um tempão, assim, no cabelo. Então, tava ótima, tava tudo perfeito. E quando eu fui fazer cirurgia para colocar o fotocard que fica aqui, para não, porque é horrível quando você faz a químio e você usa a sua veia, né? Uhum. Eu escolhi não, porque dói muito e você acaba com suas veias. E aí, meu cabelo começou a cair mais. Aí não dava mais para colocar o alongamento, né? Aí tic-tac, aí vai o tic-tac, aí vai o topo. Olha quanta coisa. E quanta coisa também tem para você não se desesperar. Que são vários recursos possíveis. E tem a lace, que você pode misturar o seu cabelo com a lace. Então tem a parte aqui, por exemplo, o meu, tem uma parte da frente que é minha, tem a parte de trás que é o meu cabelo, e tá misturado com a lace. Aqui tá normal. Até achar essa foi complicado, porque é essa que tem mais a ver com o meu cabelo, porque a minha estrutura, a minha imagem que você viu sempre. A gente olhando não percebe. Sempre foi essa, né? Mas até encontrar lá, até eu me adaptar, depois você faz a manutenção, você fica 10, sei lá, quantos dias. É a mesma coisa de um alongamento, quando você coloca e você tem que ir lá no salão E tem um profissional que faz isso, a mãe dele teve câncer. Então ele se especializou nisso. Olha que interessante. Então, essa parte do cabelo, tudo dá na vida, tudo tem jeito. Sim. Tudo tem jeito. Então, para as pessoas, para mim, eu tive, como eu falo, né, a parte da sorte, que não é mais sorte, mas a possibilidade de poder ter algo que é muito caro. E que as pessoas também não sabem o quanto que isso é caro. Sim. Você deixa um carro naquele lugar, tipo um carro usado. Porque você vai tentando, né? Eu, na minha teimosia, fui tentando. Então, fui tentando alongamento, fui tentando não sei o que. E isso é custo. Sim. E quando você chega numa dessa, tem 10 mil.
15, até, sei lá, aí vai. Caro. É caro. É caro. Para você colocar a touca, quando você faz o resfriamento, né? Que a pessoa pensa que é uma touca, é o resfriamento, é um aparelho que você coloca, que meu cabelo tá, pelo menos tá aqui, né? Eu não consigo me ver careca. Então eu tenho meu cabelo. Sim. Tudo bem que as pessoas conseguem, outras pessoas conseguem, eu ainda não consigo. Tanto que minha mãe falou, você ia ficar tão bonita, cara. Eu não consigo. Sim. Então, eu tô me respeitando, eu não consigo. Então, eu tô com meu cabelo... Esse é o seu processo. Esse é o meu processo. Então, tá lá, meu cabelo, tô conseguindo, consigo colocar. Então, vai até a última, falta pouco, então tá tudo bem. Isso as pessoas não sabem, a gente fica muito mal informado, mas existem formas de você lidar com isso e você conseguir ser você. Porque tem aquela coisa de uma imagem que a gente tem da pessoa que tem câncer, que tá acabada, né? Que é a imagem da novela, a imagem dos filmes, e que não condiz com a realidade. Quer dizer, existem várias realidades também de câncer, né? Sim. O meu é o mais agressivo, o meu tratamento é muito forte, a quimioterapia é muito forte, é muito agressiva, os efeitos são muito devastadores, assim, durante um mês eu não consigo comer direito. A comida, não é que a comida não tenha gosto, a comida tem gosto, a comida parece que a comida vira uma outra coisa, mas nada legal. Então, eu tenho que me alimentar para poder sobreviver. E meus exames de sangue precisam serem bons, terem bons resultados, porque senão eu não faço a químio. Que ainda tem isso. Você tem que fazer exame de sangue todo mês, de 20 em 21 dias, né? As minhas. Aí eu preciso fazer o exame de sangue, eu vou a ele um dia antes, ele me pesa e ele vê o exame. Então, se o meu exame não estiver bom, eu não vou fazer quimioterapia. Ainda tem um farmacêutico. No dia da quimio, ele vê o seu exame de sangue e ele também, pode ser que o médico tenha liberado, mas o farmacêutico não. Então, tem todo esse cuidado do processo da quimioterapia. E tudo isso, o meu corpo tinha sido preparado porque a atividade física que eu tinha feito antes, né? Como ele falou, se você não tivesse vivido de atividade física o tempo todo, talvez você não tivesse suportando o que você suporta. Sim. Mas eu venho emagrecendo, isso me preocupa. Mas eu já fiz os cálculos que eu comecei com 57, e aí depois 56, 55, eu não quero estar com 54 nessa próxima consulta, porque eu vou ficar muito longe dos 57. Mas é uma coisa que eu tento, Habib, que tento comer, mas é complicado. Complicado. Claro, a gente... Não tem como a gente sentir, né, as coisas, mas a gente tem como imaginar. Eu sei que não é fácil, mas assim, é bom ver essa força de vontade, né? É bom ver essa garra que você tem. E como você falou, isso vem de lá de trás, né, dessa determinação. E como é importante a gente cuidar do nosso corpo, né? Como, mais uma vez, a própria Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então a gente precisa cuidar dessa casinha, né? Aonde é que ele vai habitar? Num templo forte ou num templo fraco? Né? Então isso é muito importante, a gente cuidar, né, da gente mesmo, a gente ter esse autocuidado e a gente entender que a gente tem que se priorizar muitas vezes, né? Isso é muito importante. Olhando ali para aquela câmera, que mensagem você pode deixar para essas pessoas que acham que a vida acabou, que acha que o câncer vai paralisar, que o câncer não tem cura, que não há uma superação? O que você gostaria de dizer para essas pessoas, Karina? O que eu pensei logo de cara é que as pessoas sempre ficam perguntando, por que comigo? Perguntam a Deus, né? Por que comigo? Mas por que não com você? Por que não poderia acontecer comigo? Então, eu nunca fiz essa pergunta para Deus. Por que comigo? Eu entendo que é comigo e que tem esse propósito, que ele apareceu na minha vida por um motivo e eu vou fazer disso algo melhor para mim e para o outro. Porque eu vou ser uma terapeuta que eu posso entender a dor de quem está passando por isso, por um processo de algum tipo de doença. Então, a mensagem que eu deixo é, por que não comigo? E não a gente fazer a pergunta a Deus, por que comigo? Não, nunca faça essa pergunta a Ele. Você não é diferente das outras pessoas. Nós somos iguais. É muito bacana, né? Ver isso, essa garra, essa força, e que as pessoas possam entender, né, que só depende delas, né?
Quando a gente confia e acredita, como eu falei, a Bíblia diz, pedistes e não recebestes porque pedistes mal, né? Antes de você pedir, você tem que acreditar que já é seu, né? Porque você vai receber. E aquele que pede com fé recebe, né? E eu creio nisso, eu tenho certeza que você já foi curada, né? E continue, né? Continue com esse coração incrível, continue com essa força, com esse brilho, porque assim é muito bom e você faz bem para as pessoas, tá? A gente está encaminhando aqui para o final e agora é hora de você deixar aquela mensagem, né? Que pode tocar no coração das pessoas, que pode conectar as pessoas com você neste momento. Fica à vontade para deixar a sua mensagem neste momento. O que eu posso falar, né? Quem sou eu para falar alguma coisa para o outro? Mas eu tenho que pensar, eu sou alguém para poder falar alguma coisa para você. Porque eu já passei por tantas dores, como você já passou também. Mas é uma passagem. Sempre pense, é uma passagem. A gente passa e a gente renasce depois disso. Então, um ciclo que se fecha e outro que se abre. Então, se permita sofrer, porque a gente afasta o sofrimento, a gente afasta a dor, porque a gente não quer ver isso. Mas a gente sofre, a gente sente dor, mas a gente não pode paralisar pela dor e pelo sofrimento. E a mensagem que eu posso deixar é essa. Se eu conseguir tantas coisas, você consegue, porque nós somos, como o Jordan sempre fala, muito mais parecidos do que diferentes. Então a mensagem que eu deixo, se é que eu posso deixar alguma mensagem que toque seu coração, tudo é um dia após o outro. Sabe Scarlett O'Hara? Gente, o vento levou, esse filme é muito antigo. Ela acho que no final ela pegou e falou assim, tanta coisa aconteceu com essa personagem, e ela pega e diz assim, amanhã é outro dia. Isso eu vi quando eu era criança. Essa imagem eu nunca esqueci. A casa estava sendo destruída, a vida tinha acabado para ela. Mas ela dignamente falou, amanhã é outro dia. Então amanhã é outro dia, pronto. É exatamente isso. E você falando, eu lembrei aqui de que muitas vezes a gente perde as batalhas, mas não a guerra. Uhum. E a gente tem, como eu falei, se fazer perguntas. E nesse momento a gente tem que lembrar quais são as recompensas. Porque foi assim na história de Davi e Golias, né? Quando Golias está ali e Davi se apresenta para lutar com Golias. Mas antes de Davi se apresentar e dizer que ele ia lutar, ele pergunta, qual vai ser a minha recompensa se eu o derrotar? Então, depois que ele sabe a recompensa que ele vai ter, que é casar com a filha do rei, né? E todos os benefícios, aí ele diz, eu vou lutar contra ele e eu vou derrotar. E ele luta não com as armas que dão para ele, que o rei Saul dá as armas dele, né? A espada, toda a armadura, mas fica tudo folgado nele, porque ele era uma criança, né? E ele diz, eu vou lutar com aquilo que Deus me deu, com as ferramentas que ele me deu, né? A gente não precisa esperar chegar. Uhum. A gente tem que fazer o que precisa ser feito hoje com as ferramentas que a gente tem. E é exatamente isso, a gente saber qual vai ser a recompensa, né? Qual vai ser a recompensa quando você estiver totalmente curada disso, né? Ou seja, vai salvar outras vidas, ajudar outras pessoas, né? É como eu disse, essa dor está ligada ao seu propósito. Então acho que as pessoas têm que lembrar disso, né? Se fazer essa pergunta, qual vai ser a minha recompensa se eu superar essa dificuldade? Qual vai ser a minha recompensa se eu der o próximo passo? Acho que é isso que a gente tem que fazer. Mais uma vez, quero te agradecer, tá? Muito obrigado, foi um bate-papo incrível. Vai voltar mais vezes, tá? Quero te ver aqui mais vezes. Manda um abraço pra Tati, porque senão ela vai puxar a tua orelha. Minha melhor amiga. Duas irmãs, aí eu tenho uma terceira irmã. Manda aí um alôzinho pra ela, hein? Tati, te amo. Para as suas irmãs também. Irmãs, minha irmã mãe, que é minha irmã Fabiana, minha irmã amiga, que é minha irmã Francesca. Olha que nome. Para minha mãe, que eu amo de paixão. Para Lé, que criou a gente também. Minha família. Que bom. Que eu amo. Que bom. Mais uma vez. Pro meu ex-marido.
que eu amo também. Aí, tá vendo? Mais uma vez, quero deixar aqui o nosso patrocinador, agradecer, né, ao Gelo Baiano. Mais uma vez, você quer fazer sua festa, tem seu restaurante, quer fazer seu drink, entra aí no Instagram, Gelo Baiano Off, né? E aí você manda lá sua mensagem, seu direct, faz seu pedido, porque os meninos vão te atender. Um abraço aí, Matheus, né? Forte abraço para vocês e não deixe, segue aí, não deixe de seguir, segue as redes sociais Gelo Baiano, que você vai ver lá os gelos totalmente diferentes, enfim, para você fazer a sua bebida. E mais uma vez, te agradecer, tá? Muito obrigado, que bom você estar aqui e tenho certeza que vai voltar mais vezes e vai trazer mais novidades, né, para nos dar mais alegrias. Sim. Tá? E para você, segue aí o nosso canal também no Instagram, @podcast 2 ou mais, e se inscreve no nosso canal, né? Que é 2 ou mais podcast. Vai lá no YouTube, segue o nosso canal, ativa as notificações para que todas as vezes que tiver novos episódios você seja notificado, tá bom? E é isso, até o próximo episódio.